Segurança na construção civil, segurança do trabalho na construção civil, aula 4. Aqui nessa última aula a gente vai dar continuidade ao material. A questão é frisar bastante aqui a questão do treinamento, que é onde uma equipe bem treinada é uma equipe que produz e produz com segurança. Todos os empregados devem receber treinamento admissional e periodicamente, visando garantir a execução de suas atividades com segurança. O treinamento deve ter carga horária mínima de 6 horas, visando as questões dos trabalhos em altura, quem vai trabalhar trabalho em elétrica, içamento, trabalhar com a carga em içamento de carga, questão de obediência, questão da sinalização, cumprimento de horário, troca de EPI, questão de extraviação de EPI, as regras e as condutas que devem ter no ambiente, questão do uso de bebidas alcoólicas durante o final de semana, para durante a segunda-feira não estar sobre o efeito do mesmo. Informar sobre as condições do meio ambiente de trabalho para os colaboradores, os riscos inerentes à função em que eles vão estar determinados, que vão trabalhar com solda, vai ter risco a fumos, a queimadura de vista, estar inalando esses materiais. Quem vai trabalhar em altura, o risco de queda, o uso de cinto de segurança, a questão do uso desse cinto. Quem vai trabalhar em andame, do mesmo jeito, a montagem do andame, a questão de segurança, o amarramento do andame nas colunas. O uso adequado do equipamento de proteção do EPI, e se ele a questão da troca e da solicitação de um outro EPI. Informações sobre os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, existentes no canteiro de obra. A questão da sinalização, uso de cone, uso de fita zebrada, fita de sinalização, uso de colete obrigatório para todo mundo, uso de capacete, óculos e assim sucessivamente. Que for trabalhar em sol, que for pegar sol, o uso de protetor solar. O treinamento periódico deve ser ministrado sempre que se tornar necessário. Início de cada fase da obra, ou seja, se a obra tiver 3 fases, vai ser 3 treinamentos. Se tiver mudança de função, o cara trabalha ajudante de pedreiro, ele vai mudar para ajudante de elétrica, vai ter que ter outro treinamento para ele, que vai ser mudança de função. Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos processos, dos procedimentos e as operações a serem realizadas com segurança. Ou seja, se ele vai ter que trabalhar com eletricidade, ele teve o treinamento de INR35, dos tipos de energia que ele vai estar manuseando, o tipo de alicate, o tipo de cabo e a tensão, ali ele vai assinar esse documento que ele foi treinado e que ele está ciente do risco que ele está correndo ao executar aquela atividade. Aqui está nessa imagenzinha que mostra algum dos equipamentos que são utilizados: calça comprida, bota, calçado fechado, com bico de ferro ou bico de PVC, camisa com como é que se diz, com resistente à questão UV, abafador de ruído, o protetor auricular, capacete de segurança, e assim por diante. Ordem e limpeza. O canteiro de obra deve ser apresentado organizado, limpo e dissípido, notadamente nas vias de circulação, passagem, escadeiras, entulhos, quaisquer outros materiais que devem regulamento coletado e removido. Por ocasião de uma remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. Sempre quando tem esses materiais e que tenha muita movimentação de materiais, é recomendado sempre o pipa estar fazendo a rega desse solo para que não há o levantamento de tanta poeira. Quando houver a diferença de nível, a remoção de entulhos e outras sombras materiais deve ser feita através de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas. É proibido a queima de lixo ou quaisquer outros materiais no interior do canteiro de obra. É proibido manter lixo ou entulho acumulado à exposição de locais inadequados no canteiro de obra, porque no caso ali vai poder atrair animais peçonhentos, atrair baratas, ratos, que pode causar algum tipo de doença aos colaboradores, e mau cheiro e assim por diante. Equipamentos de proteção individual, EPI. O fornecedor obrigatório é o contratante e o uso do contratado. O equipamento de proteção individual é um instrumento de uso cuja finalidade é neutralizar a ação de certos acidentes que poderiam causar lesão ao trabalhador.
e protegê-lo contra possíveis danos à saúde causados pelas condições de trabalho. Ou seja, EPI não é uma questão de estética, é uma questão de proteção. O EPI deve ser usado como medida de proteção quando não for possível eliminar o risco ou colocar uma técnica para fazer a execução dessa atividade, ou então usar uma proteção coletiva. For necessário complementar a proteção coletiva com a proteção individual em trabalhos eventuais e exposição de curto período de tempo. A escolha do EPI deve ser cabido ao engenheiro de segurança do trabalho, deverá usar os seguintes critérios para a definição de qual tipo de equipamento poderá ser usado. Ele vai lá, vai fazer a análise dos riscos em que esse serviço oferece, as condições do trabalho, a parte a ser protegida do colaborador, qual o trabalhador que irá usar esse EPI, para ele saber o tamanho, a média, a quantidade, o estoque e a quantidade de tempo que essa parte do serviço vai durar. Definir o tipo de EPI a ser utilizado, o engenheiro de segurança deverá fazer um trabalho de orientação e conscientização quanto à importância, o uso desse EPI, a questão de retirada, a questão de guarda, a questão de manutenção e limpeza dos mesmos. Então aqui as fotos, a imagem representando aqui alguns tipos de EPI. Óculos de proteção de segurança, protetor de ruído, capacete de segurança, cinto de segurança, camisa ou camiseta, luvas de raspa, luva de vaqueta, luva pigmentada, são vários tipos de luvas que temos no mercado, máscara filtradora, máscara N95, máscara PFF2, PFF1, calça comprida, calçado fechado com bico de PVC ou bico de ferro, e assim por diante. Proteção contra queda com diferentes níveis de segurança. O pessoal deve ser um pessoal bem instruído e ter o treinamento da NR35. Cinto com travessão é um cinto largo e reforçado de couro ou lona com uma ou duas fivelas conforme o tipo. O travessão é o preso por dois anéis colocados de maneira que fique de cada lado do corpo durante o seu uso. Cinto com corda. Esse tipo de cinto possui suspensórios e em alguns casos teria tiras assento como cintos de paraquedistas, onde eles vai estar utilizando a linha de vida, que é esse cabo de aço, a utilização dessa queda, dessa corda que é utilizado como se fosse um EPI nessa questão de proteção. É utilizado essa corda, um cabo de aço para fazer essa linha de vida, onde é colocado o talabarte ou o trava-queda, é colocado para poder fazer a anexão junto a esse cinto. Aqui está um dos materiais que é utilizado, a corda, o trava-queda utilizado. Aqui está as presilhas, a luva, o capacete, o cinto em si, e aqui a caixa, a bolsa onde é guardado todo esse tipo de material para a conservação do mesmo. Aqui está alguns tipos de EPCs, como as correntes de sinalização, os cone, as placas de perigo, afastes e assim por diante, as fita zebrada. Aqui também está a imagem do exemplo de uma linha de vida, um cabo de aço estendido. Aqui nessa armação desse andaime, mostra aqui onde está o trava-queda, está sendo utilizado, onde está sendo utilizado o cinto, onde aqui esse trava-queda está sendo, como é que se diz, está lá abaixo, está sendo colocado aqui, travado. Esse andaime ele tem que estar preso a essa estrutura para não ter nenhuma movimentação dele, nem correr risco de cair, e assim por diante. E também tem outras imagens aqui que mostram alguns passos e algumas medidas que devem ser tomadas na montagem de um andame, que é um material bastante utilizado na construção civil. Aí passo a passo aqui como é que faz a sua montagem, a questão se for de rodinha, as travas da roda, a questão de inclinação, bastante importante, questão de andame ou escada, a questão de sinalização, nunca montar próximo a uma porta, porque alguém vai abrir, bate ali e acaba derrubando. Sempre tem duas pessoas, para uma tá dando auxílio a outra, segurando, fixando na questão da mobilidade e assim por diante. A escada em si, aqui a importância da escada, a questão das travas de segurança, onde você deve estar sempre observando
A questão da corda também, ela está sendo utilizada, a trava está funcionando. Antes de subir, teste o equipamento para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Ah, tem que testar todo dia, sim, todo dia. Se você vai utilizar, você não sabe se alguém usou ela, ou você não sabe se a trava aqui corrompeu, quebrou. Ou seja, sempre é importante testar nas alturas mais baixas para utilizar na altura mais alta, para ver se está funcionando de acordo. Obrigado pela atenção e até a próxima disciplina. Bons estudos!